os trabalhadores da última hora. Tá ok? E a Terra, a gente está tendo vulcão, turafão, ciclone, terremoto, tsunami, porque a Terra é um organismo vivo. E ela está se adaptando a essa nova frequência vibratória. Então ela está se adequando também à frequência dela em relação à necessidade evolutiva nossa e da Terra. Então esses meninos de 3, 7 anos que vêm na Terra, com os vídeos que você mostrou aí, eles são pessoas que estão reencarnando para mostrar para nós, seres humanos, não evoluídos, que a gente está fazendo coisa. Eu falei que desde 1857 isso está acontecendo. Pode ser que o seu avô já estava nessa condição. Tá ok? Então não é criança não, são seres. Pode ter criança, adolescente, adulto, velho e pessoa que já desencarnou. Ok? Então o que acontece? Depois nós vamos voltar aqui, tá? Só para a gente caminhar o raciocínio. O quarto degrau da evolução humana, nós iríamos para o mundo ditoso. Tá ok? Qual que é a característica do mundo ditoso? A frequência mental, a psicosfera do planeta, ela vai ser criada pelo nosso pensamento. E qual que vai ser essa psicosfera? O bem vai prevalecer sobre o mal já. Tá ok? Aqui praticamente o mal que eu vou fazer vai ser para mim mesmo. Porque aqui a comunicação já vai ser mental. Tudo que eu falar vai ser de domínio público. E, finalmente, lá terminando, a gente teria um mundo sublimado, onde é que a gente estaria pondo no pezinho para entrar na escala evolução angelical. Tá ok? Então, aqui, qual que seria a característica? Só reinaria o bem. Tá ok? Aqui a nossa frequência mental seria só o bem. Então, vamos pensar agora aqui, o que seria Adão? Vocês já pararam para pensar? Hoje em dia, a gente com toda a nossa tecnologia, a gente não consegue construir aquelas pirâmides que foram construídas lá no Egito. Sabia disso? Nós não temos tecnologia ainda para construir, porque se eu pegar um trator para andar numa areia, para carregar uma pedra de 60, 70 toneladas, que são as pedras, da base, ele nem sai do lugar, ele afunda na areia. Tá ok? Como é que aquelas pessoas lá conseguiram construir aquelas pirâmides? Exato, sem contar exatamente o que eu estava falando, sem contar o encaixe perfeito, os cortes perfeitos que foi feito naquelas pedras, tá ok? Como é que eles conseguiram naquela época já desenvolver a mumificação? Tá ok? Como é que eles conseguiram fazer aquelas esfinges, aqueles paternon com estrutura de pedra de mármore com 30 metros de altura, todo lapidado, tá ok? Se hoje a gente tem dificuldade de fazer isso. Então, o que acontece? O que seria Adão e Eva? Eva significa terra, tá ok? Então, o que seria Eva? São aqueles espíritos, tanto homem quanto mulher, que habitavam a terra, lá no mundo primitivo, nascia, crescia, morria e reencarnava aqui na terra. Significa terra, espírito da terra, tá ok? O que é Adão? É a raça adâmica, tanto homem como mulher. Adão não é um homem, tanto homem como mulher. São uma categoria de espíritos que veio lá de Capela, tá ok? Quando Capela estava saindo da categoria de mundo de provas e expiações, estava aqui no finalzinho, tá ok? Para entrar nessa categoria aqui, aqueles espíritos que não tinham evolução moral e espiritual para vibrar nessa frequência, eles vibravam nessa frequência, eles começaram a desencarnar e começou a encarnar lá atrás, quando a Terra deixou de ser mundo primitivo e entrou em mundo de expiações e provas. Ou seja, eles vieram daqui, desencarnou, em vez de continuar a evolução deles aqui, desencarnaram e vieram cá para trás. Tá ok? Por isso que na Bíblia fala que Adão foi expulso do paraíso. Lá fala Adão e Eva? Não fala Adão e Eva. Fala que Adão foi expulso do paraíso. Por que Adão? Porque Adão é uma categoria de espírito, tanto homem e mulheres. Vocês imaginam a Terra daqui a 40 anos, vocês já imaginaram que falta mais ou menos 40 anos para a gente deixar de ser mundo de provas e expiações, entrar em mundo de regeneração e progresso definitivo. Vocês concordam? Imagina como é que vai ser a Terra daqui a 40 anos. Vocês já pararam para pensar? Vocês já viram como é que a tecnologia está evoluindo violentamente? Então, ou seja, nós aqui, ó, que estamos muito bem informados, muito antenados, daqui a 40 anos nós vamos ficar mais gagá do que os nossos bisavós. Tá ok? A tecnologia da agora para frente vai ser tão violenta que daqui a 40 anos nós vamos estar totalmente ultrapassados.
tá? Aí você imagina aqueles espíritos aqui muito evoluídos, daqui a 40 anos o cara desencarna e volta 6.000 anos lá para trás. Na memória espiritual dele não vai estar registrado que ele foi expulso do paraíso? Ou seja, a Terra daqui a 40 anos, se comparada com 6.000 anos atrás, isso aqui não vai ser um paraíso? Por que na Bíblia fala que agora as mulheres vão parir sentindo dor? Hoje a mulher já não sente dor para parir. Vocês imaginam daqui a 40 anos. Nem a peridural ela não vai tomar mais. Ok? Aí você imagina essa mulher, volta 6.000 anos e vai ter parto normal, sem assistência nenhuma e aquele sofrimento todo. Por que lá na Bíblia fala que agora Adão vai ganhar o sustento dele com o suor do rosto? Porque daqui a 40 anos ninguém vai transpirar não. Ok? Vai ser tudo ar-condicionado e tecnologia. Só teclado. Aí você imagina eu ir arar uma terra com um pedaço de madeira, porque nem arado de metal não tinha direito, arar a terra com um pedaço de madeira. Tá ok? Então é por isso que a gente começa a entender por que Adão foi expulso do paraíso, por causa de tudo isso. E por que já 4.000 anos antes de Cristo, ele já anunciava o Messias. Como é que ele sabia que daqui a 4.000 anos vai vir um cara aqui, chamado Jesus Cristo? Por quê? Porque eles já passaram por esse processo e chegaram aqui, ó. Eles foram deserdados e voltaram para cá, mas na memória espiritual dele, ele já tinha vivenciado tudo aquilo, embora ele não tinha consciência. Mas lá na intuição dele, ele sabia que Jesus ia voltar, tá ok? E aí eles anunciavam o Messias. O que são os seres índigos? Isso aqui, quando estava vindo aqui, os capelinos, lá exilados de Capela, eles voltaram para lá. O que são os seres índigos? Eles estão lá no mundo, das Pleiades de Alcione, tá ok? Que chama Pleiades de Alcione, é só pesquisar no Google, ou ler o livro do Divaldo Pereira Franco, que tem vários livros que falam sobre isso. Eles estão aqui no finalzinho, lá em Pleiades de Alcione, no finalzinho, deixar de ser mundo de regeneração e progresso para entrar no mundo ditoso. Aqueles espíritos lá que não têm evolução moral e espiritual para vibrar na frequência mental, onde o bem predomina sobre o mal em retes, eles estão desencarnando aqui e começaram a encarnar aqui na Terra a partir do ano de 1857, que é onde está sendo feita a transição para a Terra deixar de ser mundo de provas e expiações e entrar aqui. Então, na memória espiritual deles, eles trazem um conhecimento tecnológico muito grande, porque estão praticamente 1000 anos na frente. E, obviamente, eles não estão no ápice, porque eles foram expulsos de lá. Então, ele é os mais burrinhos que tinha lá. Tá ok? O mais coitadinho que está lá, caiu aqui. Tá ok? Está aqui com a gente. Mas mesmo sendo mais burrinho, mais coitadinho, ele é muito mais capaz a nível tecnológico do que a nossa. Tá ok? E muitos deles são muito mais capazes até a nível moral. Tá ok? Então eles estão vindo daqui e voltaram para cá praticamente 1000 anos. Aí vocês começam a entender a angústia, o sofrimento que o ser humano está vivendo hoje. Porque lá na memória espiritual, quem veio de lá, que a gente não sabe quem veio, né? A gente deduz mais ou menos, tem alguns parâmetros. Mas quem veio daqui, ó, ele traz na memória espiritual dele que ele já viveu no paraíso, num lugar muito melhor. Aí ele vive aqui angustiado, insatisfeito, deprimido, revoltado, não quer ficar aqui, é rebelde porque eu não sou daqui. Entenderam? Aí vocês entendem, muito adolescente, que tudo está ruim para eles. Tudo está ruim. A maioria de vocês tem filho assim, não tem? A maioria está assim. Por quê? Porque na memória, eles não têm consciência, mas na memória espiritual dele, ele está infeliz de estar aqui. E é fácil você saber, só você pegar uma pessoa idosa que está com demência. O que ela começa a falar? Eu quero ir embora. Eu quero ir para minha casa. Não é isso? A casa dela é aqui, não é? Ela quer ir para onde? Lá da onde ela veio, da memória espiritual dela, ela não é daqui. Então a gente está procurando extraterrestre lá fora e nós somos extraterrestres. Nós não somos daqui. Nós viemos para cá, nós não somos daqui. Ok? Então isso aqui, gente, dá para a gente entender agora a facilidade tecnológica, ou seja, eles não aprendem com facilidade. Eles só relembram o que já sabem.
tá ok? Porque já está lá na memória dele. E para terminar, nós temos aqui os mundos angelicais. Não vou falar o resto da evolução angelical e crística não, porque o tempo também não dá, tá ok? Mas vamos parar por aqui. Mas tem também uma escala de tempos que vai ficar, porque 2056 para 2057 começa regeneração e progresso. Para chegar no mundo de todos, teria que ter 1000 anos, 2000 anos. É muito fácil de saber, olha bem para você ver como é que a pessoa... E para chegar no angelical mais 1000 anos, 2000 anos? A gente, para poder... Então vamos fazer uma projeção exponencial, para a gente entender. Olha bem para você ver. Como é que está facinho. Como é que é fácil a gente ser bom, nem que seja por egoísmo. Ok? Porque a gente não consegue ser bom naturalmente. A nossa natureza é ruim ainda. Mas se a gente tem entendimento, a gente se torna bom por egoísmo. Pelo menos. Vamos parar e pensar. Lá, mundo primitivo. 6 milhões de anos. Concordam? Mundo de expiações e provas. Mundo, expiações e provas. Está errado aqui. 6 mil anos, praticamente. Concorda? Foi 4 mil antes de Cristo até 2056. 6 mil anos. Mundo de regeneração e progresso. A espiritualidade fala que o terceiro milênio vai ser o milênio da evolução mental. Então, 1000 anos só. Exatamente. A partir da hora que o ser humano, nós temos 4 estágios de consciência. 4. Tá ok? A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Não é isso? Segundo estágio. A gente passa segundo estágio. A gente passa 2/3 da nossa vida acordado. Não é isso? Segundo a espiritualidade diz, 95% da população do mundo está no primeiro ou no segundo estágio. Tá ok? 95%. O que significa isso? Ou eu estou dormindo ou eu estou acordado. Quem não atingiu o terceiro estágio, que é o despertamento, quem não atingiu o despertamento, quando está acordado, ele está igualzinho um sonâmbulo. O que o sonâmbulo faz? Ele locomove, ele anda, vai ali, faz aqui e não sabe o que está fazendo. Vocês concordam? Então, 3% da população do mundo está aqui, ó. Atingiu o despertamento. Tá ok? Já deixou de estar acordado sonâmbulo. Então, 98% da população do mundo está aqui. Ou está dormindo, ou está acordado, ou está começando a perceber que existe alguma coisa além de ficar acordado. E só 2% da população do mundo chegou ao 4º estado, que é a tomada de consciência. Ou seja, a pessoa que já tem consciência da realidade física e extrafísica, a pessoa que já tem consciência da realidade material e espiritual, ela já chegou nesse 4º estágio, tá ok? Então vamos pensar, primeiro estágio, nós ficamos 6 milhões de anos dormindo. Segundo estágio, nós ficamos 6 mil anos acordado. Terceiro estágio, nós vamos ficar 1000 anos despertando. Que a espiritualidade falou que é a evolução mental e espiritual da humanidade. E o 4º estado, tomada de consciência, é um pit stop. Porque a partir da hora que eu já tenho consciência da coisa, eu passo a ter domínio sobre a coisa. Vocês concordam? Então pode ser que o mundo ditoso ali, ó, do mundo ditoso para o mundo angelical, seja uma encarnação nossa, 150 anos que a gente vai viver daqui uns dias. Tá ok? Então está muito fácil, 6 milhões, 6 mil, 1.150. Então nós estamos com um pezinho no céu. Você acha que nós vamos estar com o pezinho no céu? Que ilusão. Que ilusão. Vou mostrar para vocês aqui. Só para a gente cair na real. Isso aqui nós estamos falando de evolução hominal, ok?
Tá lá, nós vimos isso agora, não é isso? Mundo primitivo. Então, obviamente, do mundo primitivo aqui que nós estamos fazendo a nossa evolução, obviamente, para trás, nós fizemos a nossa evolução animal. Tá ok? Para trás nós fizemos. Tanto é que Jesus falou que a casa do meu pai tem muitas moradas. Aí nós chegamos aqui no mundo sublimado, agora assim, agora eu vou ver Deus, não é isso? Então tá. Aí nós vamos entrar na evolução angelical. Aqui, ó, aqui nós chegamos na condição de anjos, ou seja, não tem mais o mal. Aí nós vamos entrar na nossa evolução angelical. Nós vamos entrar no mundo dos anjos angelicais, depois vai evoluir para o mundo dos arcanjos, dos principados, dos querubins e dos serafins. Opa, agora nós vamos ver Deus, não é isso? Está muito longe ainda, moçada. Aí nós vamos entrar na evolução crística. Tá? Tem os cristos que são governadores espirituais de planeta. Eu acho que você sabe que Jesus Cristo é o governador espiritual da Terra, não é isso? Você acha que o governador espiritual de um sistema solar tem o mesmo grau de evolução do que um governador espiritual da Terra? Obviamente que não. Vocês concordam? Quem é governador espiritual do sistema solar, ele está mais evoluído do que Cristo, que é governador espiritual da Terra. Vocês concordam? Por isso que Jesus falou, perfeito é o Pai. Ok? Por isso que Jesus falou, o que eu faço, vocês farão igual e muito mais. O que ele quis falar? Falando com ele aqui, ó, como é que você chama? Eduardo. Eduardo, é o seguinte, imagina que eu sou Cristo, só para efeito de exemplo, ok? Eduardo, quando você atingir o grau de evolução que eu me encontro, você vai fazer tudo o que eu faço. Quando você ultrapassar o grau de evolução que eu já atingi, você vai fazer muito mais. Então estava claro que Jesus deixou claro que ele não era ainda totalmente evoluído. Vocês concordam? Porque como é que eu vou fazer muito mais do que ele se ele já fosse a perfeição? Então ele está na categoria de Cristo. Cristo não é um nome, é uma hierarquia. Então tem um Cristo que pode ser, tem habilidade, capacidade para ser governador espiritual de planetas, outro de sistemas solares, outro de nebulosas, outro de Via Lácteas, outro de universo. Aí eu já não atrevo mais tentar fazer filosofia. Mas pode ser que já vai entrar numa outra categoria de múltiplos universos, ou talvez aqui, a próximo grau da evolução seria Deus, que é o corpo, que é o todo. Ok? Que seria o todo. Aí a gente não sabe. Mas a gente está lá no segundo degrau da nossa evolução, não é isso? Caminhando para o terceiro. Nós somos tão presunçosos, nós somos tão orgulhosos que a gente questiona Deus. Tá ok? Ou seja, a gente não tem nem capacidade de entender quem que nós somos. A gente quer entender uma coisa que extrapola a nossa capacidade cognitiva e evolução espiritual, intelectual e mental. Só para a gente ter uma ideia, né? Para a gente ter noção da nossa insignificância, ok? Porque a gente acha-se a última bolachinha do pacote, não é isso? Centro espírita lida muito com isso, qualquer coisinha eu fico milindrado, não é isso? Qualquer coisinha que a pessoa fala eu me sinto magoado, qualquer coisinha que a pessoa fala eu fico com raiva. Olha o nosso grau de grandeza para a gente ter tudo isso. E é o contrário, a pessoa quanto mais evoluída, quanto mais cognição, quanto mais capacidade intelectual ela tem de entender o todo, mais humilde ela é. Ok? Vocês nunca viram esse Papa Francisco, Buda, Siddhartha Gautama, Nelson Mandela, Jesus Cristo, arrogando alguma coisa. Vocês concordam? Eles eram muito mais simples, Madre Teresa de Calcutá, porque eles já estão naquela tomada de consciência. Eles já têm consciência da nossa insignificância. Né? Então ele não se deixa contaminar pelo orgulho nem pela vaidade. Então, gente, só para a gente caminhar, né? Vamos lá. Esses exilados, nós estamos falando ali, né? Exilados de Capela e exilados aqui da Pleiades de Alcione. Esses exilados produziram a grande transição, que nós estamos falando, exilados de Capela. Aqueles que vieram daqui e foram lá 4.000 anos antes de Cristo. Esses exilados produziram a grande transição denominada por Darwin como o elo perdido,
que aqueles espíritos que vieram de uma dimensão superior, lá de Exilados de Capela, traziam no perispírito dele, no psicossoma, já formaram e plasmaram nas gerações imediatas o biotipo e o corpo atual que agora conhecemos. Então, o que acontece? Um ser de 6.000 anos atrás, a estatura, o jeito dele é diferente do nosso, vocês concordam? Só a gente vê pela paleontologia. Então, por que houve essa diferença? Porque aqueles espíritos que vieram 6.000 anos para frente, eles já traziam no psicossoma dele, no corpo mental dele, um grau de evolução maior. Tá ok? Então, eles já vieram e já fizeram a mudança que Darwin está procurando até hoje, que ligava o macaco ao homem. Ele não vai achar nunca. Esse elo perdido não existe. Por quê? Lá o homem primitivo, antes do Cro-Magno, antes do Neandertal, quando o espírito, quando o animal, o macaco, já tinha capacidade vital e princípio animal e suficientemente desenvolvido que poderia receber o princípio inteligente, o espírito que veio de outras moradas da casa do meu pai, que precisava transitar no mundo primitivo, ele usou o corpo do macaco para poder fazer a evolução dele. Como a gente usa uma pele de cordeiro para aquecer do frio, mas eu não sou cordeiro. Vocês concordam? Então eles usaram o corpo do macaco. Aqueles macacos que receberam o princípio inteligente do espírito foi alterado geneticamente através da mente do próprio espírito, através do psicossoma, e aquele macaco se tornou nós hoje. A outra categoria de macaco que não recebeu o princípio inteligente continua macaco até hoje, entenderam? Porque não houve o psicossoma alterando geneticamente os filamentos de DNA dele para ele evoluir e chegar onde nós chegamos. Continua macaco até hoje. Então, esses exilados produziram a grande transição denominada por Darwin como elo perdido, porque aqueles espíritos que vieram de uma dimensão superior traziam na sua mente, no seu psicossoma, já formado e plasmaram nas gerações imediatas, como nós estamos plasmando agora a outra categoria, o quarto estado mental do nosso cérebro, para a gente começar a ter a clarividência e a clareaudiência, que seria o quinto e o sexto sentido, o sexto e o sétimo sentido que nós teríamos, ok? A gente tem 11 sentidos, nós temos desenvolvido 5. Nós estamos desenvolvendo agora o sexto e o sétimo sentido, tá ok? Que é a clarividência e a clareaudiência, tá? E já tem algumas crianças que estão vindo, que já estão desenvolvendo o princípio da ressonância. Tá ok? Ela já consegue ler no escuro. Tem crianças que você pode apagar a luz, ficar escuro, igualzinho essa tela aqui, dá um livro para ela que ela lê. Ou seja, já está desenvolvendo essa percepção dela extrasensorial. Tá ok? Mas nós estamos desenvolvendo. Então, a partir de 1857, estão vindo de Alcione, uma estrela de terceira grandeza do grupo das Pleiades, constituída por 7 estrelas, muito conhecida pelos gregos e pelos chineses antigos, que fazem parte da constelação de Touros. Isso é ciência, está aí, é só pesquisar na ciência, tá ok? A cada 10.800 anos, o nosso sistema solar penetra por 2.160 anos nesse anel de fótons, ficando mais próximo de Alcione. É o que está acontecendo agora. Por isso que a Terra está mudando o eletromagnetismo dela. Por isso que a gente está tendo ponteira. Porque nós estamos saindo da era atômica e estamos entrando na era fotônicas. Ok? É a era de Aquário que está iniciando. Ficaremos outros 2.160 anos nesse período, desse anel de radiação. Então, o que seria isso? Aqui está o nosso sistema solar. Ok? Aqui está a Pleiades de Alcione. A cada 10.800 anos, a Terra tem um movimento cíclico dela, ou seja, essa Pleiades de Alcione, essa galáxia, esse sistema solar, ele, através do movimento de translação no universo, ele a cada 10.800 anos, junto com o movimento que o nosso sistema solar faz, eles se aproximam e a influência de um afeta o outro. Então, quando afeta isso aqui, ó, quando a Terra, o sistema solar, fica nesse período aqui, ó,
sobre a influência de as praias de Alcione, a mudança eletromagnética da Terra, a mudança do eixo da Terra. Eu não sei se você sabe, o eixo da Terra é inclinado 23 graus e 45 minutos, né? Então, o que acontece? Todo esse período aqui, a cada 10.800 anos, que nós temos períodos de cataclisma na Terra. Nós tivemos a era do gelo, período glacial, nós tivemos a era da extinção dos dinossauros, nós tivemos a era do dilúvio, que chama de Arca de Noé, e agora nós estamos entrando novamente nessa era, ok? Que a Terra está aumentando o eletromagnetismo dela, está alterando o eixo de rotação dela, e ela está alterando a postura dela. Dos 5 continentes, eles falam que vai sobrar só 3. Depois nós vamos ver isso aí. Então, a cada 10.800 anos, a Terra tem esse período dela que ela muda o eixo dela. Vai 23 graus, volta 23 graus. E nós ficamos 2.160 anos aqui e aqui, na influência da praia de Alcione. Então, hoje nós temos essa influência aqui. Por isso que aqueles seres que não têm evolução lá, está dentro da influência do campo vibracional da Terra, ele não tem evolução moral lá. Para vibrar onde o bem equivale ao mal, eles vibram onde o bem prevalece sobre o mal, então eles são atraídos energeticamente para cá, ok? Isso é física. Átomo aproxima de átomos que têm a mesma afinidade vibratória e atômica, como nós somos energia. Então nós estamos saindo da influência do átomo e entrando na influência dos fótons, onde todas as moléculas do nosso planeta, inclusive a nossa, passa por uma transformação profunda e estamos nos readaptando a esses novos parâmetros vibratórios. Okay? Por isso tem muita pessoa tomando remédio para labirintite e não tem nada de labirintite. Mas se você quiser dar uma parada, você para, tá bom? Então, talvez por isso os hindus chamem a Era da Luz. Há mais de 4.000 anos eles chamam da Era da Luz, não é isso? Os tempos que estão por vir. As pessoas despertarão aqui, entrarão no terceiro estágio e aos poucos, sem perceberem, terão seus centros de energia totalmente abertos, livres do véu do esquecimento. Você viu aquela criancinha falando lá que a gente tem que acolher, não é isso? Depois vocês vão ver uma outra fala de uma outra criança e ela, sem perceber, ela dá uma parada assim, ó, ela abre a mente dela e ela busca informação lá da outra vida dela. Então, livres do véu do esquecimento, tanto pessoal como planetário, pertinente à quinta dimensão. Ok? Começarão a se reconectar com as suas origens e propósitos espirituais, possibilitando o retorno da consciência crística para o nosso planeta. Você viram aquelas crianças, um dando uma lição de moral na mãe que estava brigando com o pai, que devia estar separando, outro dando lição moral que a gente tem que acolher os desabrigados, não é isso? Você olha bem a consciência crística dela, não é uma consciência material. Esses espíritos vêm agora em missão bem parecida com as dos capelinos, embora com propósitos diferentes. É claro que nem todos possuem elevação moral. Como eu falei, o que está vindo para cá é o pior que tinha lá. Ok? O bom continua lá. Tá? Então, melhor do que os daqui. que é melhor, infelizmente, é melhor do que nós temos aqui. Né? Então eu vou mostrar para vocês. Claro, nem todos possuem evolução moral. Então vou pegar. Eu quero cachaçinha, tá bom? Cachaçinha. Meu filho é o quê? Cachaçinha. Meu filho é bebê. Eu quero. Pra que tu quer beber cachaça? Eu quero. Tu gosta de cachaça? Sim. Tu quer o quê? Tu quer? Cachaça. Meu filho, cachaça fica bêbado. Eu quero cachaça. Mas quem é quando você tá aprendendo isso, beber cachaça? Eu quero beber. Quer beber o quê? Cachaça. Usa fralda ainda, olha só. Meu filho é o quê? Isso aqui, ó, é cerveja, não pode. O da Luca só pode beber refrigerante. Tu quer tomar? É bom, é? É bom sim.
Então, gente, ou seja, esse é um espírito que veio totalmente dependente de químico já. Com certeza. E se não tiver adolescente, vai ser um alcoólatra inveterado se os pais não tiverem olhos de ver e ouvidos de escutar. Okay? Se os pais não souberem educar, esse já se perdeu. Okay? Ou seja, a função dos pais é criar os filhos. Por que o ser humano é tão dependente dos pais? Vocês já pararam para pensar? Uma tartaruga chega no rio, numa praia, bota os ovos e vai embora. A tartaruguinha quebra os ovos, sai debaixo mais ou menos de 10 metros de terra, da proporção de tamanho que são nossos. Se não houver predador, ela sozinha vai para a água e sobrevive. Não é isso? Se eu pegar uma criança com 3 anos de idade, ou seja, uma criança que tem mais de 1000 dias de nascido, se eu deixar ela dentro do supermercado, ela vai morrer de fome e de sede. Por que Deus fez a criança tão dependente dos pais? Exatamente para os pais moldar, educar e tirar as más tendências dos filhos. Porque a gente não vem completo, vocês concordam? O que o apóstolo Paulo falou? Mesmo que o homem novo se corrompa, essa criança é o homem novo. Mesmo que o homem novo se corrompa, nós somos homens novos, estamos aqui. É melhor do que o homem velho. Ou seja, hoje se eu sou isso, se hoje eu roubo, numa vida anterior que eu era o homem velho, eu roubava e matava. Na outra, talvez, que eu vou ser o homem novo, em vez de eu roubar, eu já vou só desejar o que ele tem. Na outra, talvez, quando você o outro homem novo lá, em vez de eu desejar, eu já vou respeitar o que é dele. Na outra, talvez, eu já não vou nem querer saber o que ele tem. Então a gente caminha para a evolução. Então, se nós adultos, depois de ter vivido tantos anos, ainda não somos bons, vocês imaginam a gente criança. Ok? Com certeza a gente era pior. E numa vida passada a gente era pior ainda. Então Deus criou a criança dependente dos pais para quê? Para os pais moldar, educar e tirar as más tendências. E os pais fazem isso? Raríssimos que sabem fazer isso. Raríssimos. Tem muita pessoa tendo um filho e falando que é pai. Tem muita pessoa tendo um filho e falando que é mãe. É a mesma coisa de eu chegar numa loja, comprar um violão e sair falando que eu sou músico. Mesma coisa. Ok? Então a nossa função é educar, moldar e tirar as más tendências. Dar o exemplo para vocês de más tendências que as crianças que a gente traz como criança. Vocês já viram aquela questão 385 do Livro dos Espíritos? Lê lá para vocês verem a questão 385. Foi perguntado o que ocorre que a partir de uma certa idade, principalmente ao sair da adolescência, é que o espírito se modifica? Aí ele responde, é que ele retoma a sua natureza e se mostra tal como era. Vocês não imaginam que a criança, o que a criança foi, o que ela é e o que ela será. Você vê uma criancinha lá no berço, você olha que gracinha. Você não imagina que aquele vai ser um estuprador, um serial killer ou um primeiro-ministro. Você não sabe o que está ali. Mas ela tem aquela doçura de criança para ela ser amada pelos pais e protegida. Porque se o pai e a mãe soubessem que aquele é um bandido, talvez ele não sobrevivesse. Então a própria espiritualidade fala que a criança não é boa. Então até que a gente sabe disso, mesmo a gente lutando para lembrar, que a gente não deixa duas crianças sozinhas. Deixa, porque você sabe que vai dar porcaria. Então a função dos pais é educar, moldar e tirar as más tendências. Vou dar exemplo de má tendência para vocês verem. Uma criança que vai numa festa de adulto, pega uma bebida alcoólica e pega um copo em cima da mesa com uma bebida alcoólica e começa a beber, aquilo ali é uma má tendência. Aquele espírito já é um alcoólatra. Quando ele chegar na adolescência, ele vai começar a andar com uma turminha e vai começar a beber. Aí os pais, porque não tem olhos de ver, vai falar o quê? Meu filho era muito bom. Quando ele fez 13 anos, ele começou a andar com uma turminha e começou a beber. Aí o outro fala, meu filho era muito bom. Quando ele fez 14 anos, começou a andar com uma turminha e começou a drogar. Meu filho era muito estudioso. Quando ele fez 15 anos, ele parou de estudar. Ele começou a andar com uma turminha e parou de estudar. A culpa é sempre da turminha. Isso, a gente ainda não tem a dignidade de assumir que nós somos cegos, conduzimos cegos, não sabemos educar, tirar a má tendência e vou pôr a culpa na turminha. Ele só começou a andar com a turminha porque aquela turminha teve a mesma frequência vibratória dele. A gente aproxima por afinidades. Ok?
Então ele começou a andar com a turminha, porque a turminha era igual a ele. Fumador de crack não anda com CDF. CDF não anda com fumador de crack. Então, mas todos os pais falam, a turminha levou meu filho embora. Mas não é mentira. Nós é que deixamos ele ir porque nós tínhamos subido ele do carro. Outra má tendência de filho, uma criança pequenininha que vive reclamando, dor de barriga, dor de cabeça, dor na perna, dor no braço, pedindo remédio o tempo todo. Remédio é droga. Essa criança é um drogadiço, o espírito delas é um dependente da droga. Se não tirar essa má tendência dela, quando ela chegar na adolescência, ela vai começar a mexer com drogas. Aquela criança que é violenta, pega a espadinha para brincar, bate no cachorro, bate no gato, bate no irmão, chuta a mãe, essa criança é uma criança violenta. Se não tirar a má tendência dela, quando ela chegar na adolescência, ela vai usar essa violência dela para matar e roubar. Ok? E vai correr fora. Aquela menininha pequenininha, querendo toda sensualizada, querendo usar roupa de adulto e maquiar feito uma mulher adulta. Ele não tem uma índole moral muito boa, tem que tomar cuidado, tirar a má tendência. E a gente não vê os pais fazendo isso, pelo contrário, a gente vê mãe e pai sexualizando a criança com 3, 4 anos. Ok? Então nós somos sérios, conduzimos sérios. Então, gente, vou dar uma parada aqui, porque eles falam que a melhor hora da palestra é agora, a hora do lanche. Então nós vamos parar aqui, depois nós vamos continuar, ok? Nossos amigos espirituais. E ela diz assim, e era para ser lida para todos: amados amigos de evolução, dedicar tempo ao aprimoramento do conhecimento já é uma forma de evolução. Reconhecer, compreender e saber extrair o melhor das pessoas, sejam elas azuis, cristalinas ou multicoloridas, é essencial para a evolução de todos. Reconhecer as diferenças de posicionamentos frente à vida conforme cada existência e o que se pode aproveitar dela é também uma forma de amor. Estamos acompanhando e amparando a todos. Bons estudos e debates. Um grande abraço, Ana e Luiz Sérgio. São os amigos que estão sempre escrevendo para a gente, inclusive nas cartas consoladoras, quando se pedem informações dos nossos amigos de outros planos, elas estão sempre respondendo para a gente quando assim é permitido. Muito obrigado. Eu achei que eu estava numa festa de casamento. Então, só repetir essa transparência aqui. Esse espírito vem agora com a missão bem parecida com os capelinos, embora com propósitos diferentes. Okay? Porque os capelinos vieram, na época, eles foram deserdados e trouxeram um conhecimento mecânico para a tecnologia mecânica para aquela época. Esse foi desertado para trazer um conhecimento tecnológico. Okay? Por isso que o propósito é diferente. É claro que nem todos... Motivação moral, nós vimos lá o menininho da cervejinha, né? Porém, todos apresentam alto nível de intelectualidade. Você vê que aquela criança está usando fralda, deve ter o quê? 2 anos, 3 anos? Ela já está argumentando, ela já está convencendo os pais que ela tem direito a beber, né? Sendo seres cristais, eu estou falando seres índicos, né? Isso agora, sendo seres cristais ao mesmo tempo intelectualizados e moralmente elevados, tá ok? Então, os seres cristais, eles são moralmente elevados. Só para vocês terem uma ideia, diferenciar, os seres azuis, eles estão reencarnando desde 1857. Os seres cristais começaram a reencarnar aqui na Terra a partir do ano 2000. Tá ok?
A partir do ano 2000. Para quê? Quando chegar no ano de 2056, no máximo 2057, quando a Terra estiver deixando de ser mundo de provas e expiações e já estiver na categoria de regeneração e progresso, todo mundo que tiver 56 anos para baixo já é cristal ou azul. Vocês concordam? Ou seja, todo mundo que tiver dessa idade para baixo. Agora, vocês imaginam quantos vão estar para cima e também já vão ser seres azuis, porque desde 1857 já está acontecendo. Então, teoricamente, em 2056, praticamente mais de 90% da população da Terra vai ser ou azul ou cristais. Ok? O que o azul veio fazer? Além de ter sido reprovado, vieram aqui para quê? Para mudar os valores morais da Terra. Ok? Hoje em dia a gente fala que tem corrupção para tudo quanto é lado, né? Isso sempre existiu, gente. Sempre teve. Qual que é a diferença? Imagina na casa de vocês, lá no quartinho de despensa, você tem uma lâmpada lá de 40 velas. Ok? Você entra lá, você cata as coisas que você tem que catar e tudo bem. Aí você sai, alguém coloca uma lâmpada de 100 velas. Você entra lá, você vê coisa que sempre teve ali, vocês nunca viram. Vê uma teia de aranha no cantinho, vê aquele brinquinho seu que caiu há muito tempo, você não sabia onde é que estava e está lá no cantinho, não é isso? Então, por que hoje nós estamos vendo as coisas acontecer? Porque nós entramos, saímos da era do átomo, da era da matéria, e estamos entrando na era dos fótons, da era da luz. Então, hoje nós estamos enxergando a verdadeira realidade. Ok? Aí a gente fala, a corrupção está lastrada, ela sempre, desde quando o Brasil foi descoberto, ela não mudou nada. Agora, o que as crianças azuis vieram fazer? Elas vieram quebrar esse sistema podre que a gente tem na Terra. E o Brasil, a América do Sul, é um dos últimos países do mundo onde a corrupção ainda reina solta, mas ela já está sendo combatida. Então as crianças azuis vieram para quebrar o sistema, ir para a rua por fogo, quebrar o governo, mandar, fazer essa bagunça que a gente está vendo aí. E eles não estão fazendo bem feito, porque deveria estar todos na rua. Está todo mundo lá vendo futebol, vendo a novelinha e ninguém está lá na rua. Então vocês não estão fazendo bem o que vieram fazer. Tá? Cachorro não larga osso. Político não vai largar a bandidagem, a corrupção, se a gente não tomar. Nós temos que ir para a rua e tomar deles, tá ok? E os cristais vieram para administrar o caos. A criança cristal, ela veio para pegar o mundo quebrado, bagunçado, como nós estamos vendo, e ela veio para administrar, ela veio para harmonizar. Então elas são, a azul, ela veio para chutar o balde. E as cristais veio para harmonizar aquela bagunça que está sendo criada, entendeu? Então, sendo seres cristais ao mesmo tempo intelectualizados e moralmente elevados. Já que estão chegando a quase 160 anos, nós temos agora a compreensão do porquê de tamanhas mudanças e das diferenças brutais que estão acontecendo no mundo. Vocês concordam? Eu não falei ali que a segunda ciência nós estamos 6 milhões de anos nós estamos aqui na Terra? Bom, olha, então vamos pensar aqui para vocês verem. Aqui. Fazer um gráfico. Tempo, evolução. Tá ok? Tem 6 milhões de anos que nós estamos aqui, ó. Praticamente evoluímos muito pouco. Nos últimos 160 anos, nós fizemos isso aqui, ó. Ou seja, num espaço de tempo muito pequeno, nós evoluímos muito. Por quê? Porque exatamente quem está vindo trará na memória espiritual o conhecimento já da tecnologia. Ok? Se a gente for parar para pensar, se todos vocês fossem fazer um trabalho de grupo, que seria listar 10 itens que tem mais de 160 anos, vocês não conseguem falar.
Existem trilhões de coisas feitas pelo homem, não tem? Vocês não conseguem falar 10 coisas que tem mais de 160 anos. Não consegue. Pode pensar à vontade. Eu vou ajudar vocês. Medicamento, vestuário, ferramentas, móveis, telex, locomotiva, bicicleta. Eu já não sei mais. O resto tem menos de 160 anos. Vocês concordam? Por quê? Que em tão pouco tempo nós evoluímos tanto. Isso aqui vai aparecer flutuando aqui por acaso? Não vai. Se aparecer flutuando tem que ter uma causa, não tem? O próprio Allan Kardec falou, toda causa inteligente tem que ter um princípio inteligente. E essa mudança é exatamente porque quem está aqui na Terra hoje já traz a tecnologia, o avanço tecnológico já é uma coisa natural. E da agora para frente só vai aparecer coisa louca. Tá ok? Da agora para frente vocês vão ficar bobo de ver o que vai vir por aí. Vocês vão ficar abismados. Esse negócio aqui, ó, última moda, não é isso? Daqui a 15 anos isso aqui não existe mais. Não existe mais. Isso aqui, ó. Isso aqui já vai estar no nosso corpo. Eu vou pegar na minha tecla aqui no meu braço e vou teclar e vou falar daqui, ó. Ok? E carregar isso aqui, isso é entulho. Lembra quando saiu os telefones celulares, era um tijolo? Isso aqui é um tijolo. Para daqui a 20 anos, isso aqui vai ser um tijolo, para vocês terem uma ideia. Ok? Ou seja, daqui a 20 anos nós estamos bobos. Todo mundo aqui vai estar gagá. Ok? Quem acompanhar muito de pertinho e fizer um esforço muito bom, vai ficar bobo. Quem não acompanhar vai ficar gagá. Ok? Não se iludam. Não se iludam. Vocês não vê os avós de vocês, chegam para ele e falam assim, não, meu avô não saca nada, não é isso? Os nossos bisnetos vão falar a mesma coisa da gente. Mesma coisa. Hein? Pois é. Você imagina daqui a 40 anos. Então, gente, já que estão chegando a quase 160 anos, nós temos agora a compreensão o porquê de tamanhas mudanças e das diferenças brutais que estão ocorrendo no mundo. Então, agora aqui, vou tentar destacar, dentre muitas, algumas das características predominantes nesses seres. Excesso de energia. Esse excesso de energia não quer dizer que fica o dia inteiro deitado numa cama ali no celular, não quer dizer que não tem energia não, tá? Aquilo ali é acomodação. Acomodação. O sapo só pula quando precisa, ok? Mas eles têm a capacidade de se movimentarem, mas nós somos doentes e criamos eles doentes, tá? Excesso de energia, extrema sensibilidade, eles entendiam-se com facilidade, ou seja, com pouco tempo eles perdem o interesse por determinadas coisas, tem falsa dificuldade de concentração, ou seja, você está conversando com a criança, ela está mexendo aqui, você está falando, ela está mexendo aqui, ó. Você pensa que ela não está prestando atenção, não é isso? Não, ela tem percepção multidimensional. Você está falando, ela está te ouvindo e já está fazendo outra coisa, ok? Possui métodos próprios de aprendizado, por isso que os professores hoje em dia estão tendo dificuldade de lidar com essa geração. Registra qualquer tipo de autoridade, eles não reconhecem a autoridade. Não adianta falar, você tem que respeitar seu avô porque ele é mais velho, ele é seu avô. Não adianta perder tempo. Você tem que me respeitar porque eu sou seu pai. Não adianta nada. Ele só respeita se tiver argumento, não, se tiver argumento lógico e exemplos adequados ao argumento. Não adianta eu falar para o meu filho, você não pode falar mentira. Aí bate campainha, eu falo para ele, ó, fala que eu não estou. Ou seja, ele vai aprender com meus atos, não com a minha fala. Não adianta eu falar para ele, você tem que respeitar sua mãe, ou você tem que respeitar seu pai, se eu grito com minha mãe, ou se eu grito com a minha esposa, ou a minha esposa grita comigo. Eles aprendem pelo exemplo, não pela fala. Fala é muito fácil, né? Eles aprendem pelo exemplo. Não adianta eu falar para o meu filho, você não pode mexer com drogas se eu bebo uma cervejinha. Ok? A percepção dele é muito maior do que a nossa. A gente pensa, eu beber uma cervejinha sexta-feira não tem problema nenhum, não é isso? Para eles não. Uma cervejinha ou um tonel é a mesma coisa. Ok? Então não adianta eu falar, você não pode mexer com droga e vai falar para você. Que autoridade moral você tem para mim falar para que eu não posso mexer com droga se você mexe? É droga a cerveja. Remédio é droga. Cigarro é droga. Tá ok?
Por isso que os pais hoje não têm autoridade moral sobre os filhos, porque eles não reconhecem a fala, eles reconhecem o exemplo. Frustram e magoam-se com facilidade, porque tem muita sensibilidade, aprende pela própria experiência, recusando-se metodologias repetitivas e passivas, né? Já foi o tempo que B com A é Bá. Isso já era. Isso para eles é uma ofensa. Ok? A percepção é muito maior. Possui grande emotividade, dispersam com facilidade, a não ser que esteja comprometido com aquilo que está fazendo. Temem pela perda de pessoas próximas e quem amam. Por que ele tema? Embora tenha evolução espiritual bem maior do que quem não é azul ou cristal. Porque eles deixaram muita gente para trás. Tá ok? Muitos dos familiares, dos amados deles estão lá nas praias de Alcione e eles foram exilados para o planeta Terra. Então ele tem na memória dele o sentimento da perda, da falta que ficou para trás. Retrai-se quando se sente ameaçadas ou rejeitadas, porque já foram expulsos. Sacrifica a sua criatividade para serem aceitas. São especialistas em consciente e metafísica. Se você for conversar com uma criança, ela vai falar coisa para vocês que você muitas vezes talvez não tenha nem percebido. Você viu aquelas crianças falam de todas elas, né? Possui conhecimentos inconscientes, ou seja, não tem consciência que possui, das forças e dos princípios energéticos, eles são muito mais equilibrados. Possui profunda consciência espiritual, nós vimos aquelas menininhas, tem grande preocupação com a fauna e com a flora, trazem inconscientemente a harmonia e o esplendor das leis divinas, né? Eles buscam o equilíbrio, buscam a alimentação mais saudável, a harmonia. São muito compassivos e amam os animais e qualquer forma de vida. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que vocês devem ter cansado de ver. Ok? Já rodou na internet milhões de vezes, mas talvez vocês não fizeram a leitura correta dele. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma criança que a mãe dele fez para ele polvo, aquele molusco, com batata. Ok? Para ele comer. Ele não come. Se ele fosse uma criança azul, ele empurrava o prato, jogava no chão, brigava com a mãe dele, chorava e não vou comer. Como ele já é uma criança cristal, ele não usa da violência, ele veio para harmonizar. Ele pegou, não comeu, mostrou para a mãe dele, para ela nunca mais oferecer e talvez ela nunca mais vai comer também, qualquer proteína animal, ok? E aí, ele falando com ela, ele não tem consciência, mas tem hora que ele para assim, vocês vão ver pela feição dele. Ele vai ele vai voltar lá no passado dele, ele vai resgatar a consciência dele de outras vidas, e ele vai começar a falar, aí já não é ele mais daqui, ele já está falando lá de onde ele veio. Tá ok? E ele, tudo que ele pergunta para a mãe dele, ele já sabe a resposta. Ele só está avaliando o grau de confiança que ele pode ter nela. Tanto é que ele já pergunta respondendo, ele já sabe a resposta, ele só está vendo até quando eu posso confiar nela, até quanto que ela é verdadeira comigo. Vocês vão ver. A cabeça dele respondendo já. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Você tem a cabeça Não tem cabeça, mas onde é que está ela? Seria só as perninhas do povo picado. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O morto cortou assim. A angústia dele agora, fica olhando a angústia. Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. A galinha? E quem come? Ele está falando agora lá de onde é que ele veio. Olha. Aí buscando a memória, olha lá. Vamos comer o nhoque. Come a batata então.
Já carregou o chip dele. Todos esses são os animais. Pequenos animais, os animais, ganhos animais, cafés animais, cocôs animais. Então, outra vez comer os animais, ele morre. Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto porque eles morrem. Eu gosto que eles vivem bem. Então a gente não vai comer mais, não, tá bom? Tá. Esses animais são tem que cuidar deles, não comer. Tá certo. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sorrindo? Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa aí. Ele mudou a programação dela. Tá bom. Então você vê, tudo que ela falava, o que ele falava, ah tá, concordou com ela, ah tá. Mas ele não fazia o que ela falava, ele fez ela fazer o que ele queria. É a capacidade de negociação, de harmonizar. Esse aí que vão vir para administrar o caos. Eles estão vindo para isso. Então, vai lá. São muito compassivos, amam os animais de qualquer forma de vida. Tem muitos medos, principalmente da morte e da perda de seus entes queridos. Por quê? A pessoa, quanto mais evolução espiritual ela tem, menos o desencarno ela tem, porque a gente não morre, a gente desencarna. Menos medo da morte a pessoa tem. Mas eles temem muito, mesmo tendo uma evolução mais adiantada, né, dos que não são de lá, porque eles perderam coisas importantes que ficou para trás. Né? A família dele não migrou toda para cá, família consanguínea. Muitos têm medo, principalmente da morte e da perda de seus entes queridos, possuem sabedoria além do normal, trazem consigo os instintos humanitários e demonstram desde crianças, têm grandes potencialidades, embora não tenha consciência cognitiva das mesmas. Aquele negócio que eu falei, quem é burro não sabe que é burro, quem é inteligente não sabe que é inteligente, só vai saber se comparar. Então eles não têm consciência que eles têm essa potencialidade toda, mas eles naturalmente eles usam ela como sendo uma coisa normal. Então cumprir a função de pais e educadores com esses seres é um grande desafio, porque as crianças são crianças difíceis no tratamento diário, são afetuosas, mas tecnicamente rebeldes. Deverão ser conquistadas pela ternura, pelo diálogo e pela razão. Não pela ordem, pelo que eu estou mandando e nem pela mentira, porque elas não vão aceitar, porque elas já percebem isso, embora não tenham consciência. São pouco destrutivas porque não por perversidade, mas sim por curiosidade. Como lá na memória espiritual dela já não existe mais aquele carrinho de roda, né? Quando ela vê um carrinho de roda aqui, ela quer abrir ele para saber o que tem ali. Okay? Então ela destrói não porque ela gosta de estragar, elas são pesquisadoras. Como vem de uma dimensão onde os objetos não lhes são familiares, quando vê alguma coisa diferente, arrebentam-na para poder olhar suas estruturas. São crianças que devemos educá-las utilizando-se da lógica, do respeito e do bom senso. A criança deve ser orientada e esclarecida repetidas vezes. Então, gente, a gente sabe que a gente vê uma criança, né? Uma criança que nasceu, tem 1 minuto que ela nasceu. Ela não é criança. Vocês concordam? Ela não é criança. O aparelho que está usando, o corpo que ela está usando, o hardware que ela está usando, que é o cérebro, está em desenvolvimento ainda. Não tem todas as células neurais, todas as conexões sinápticas desenvolvidas. Então, se eu fizer um programa no Windows 10, colocar para rodar no Windows 3, ele não vai rodar com falhas? A criança é a mesma coisa. Ela fala com dificuldade, ela tem dificuldade de compreensão cognitiva,
Porque o hardware dela está desenvolvendo ainda, as células neurais, as células nervosas estão desenvolvendo, mas a mente dela já é de um espírito sábio e talvez muito mais inteligente do que a gente. Então, quando você faz uma gracinha para uma criança, gugu gagá, o espírito deve olhar para uma que cara mais bobo. Será que ele não percebe que eu sou muito mais inteligente, muito mais evoluído que ele? Ele não deve falar isso porque ele tem humildade. Mas ele deve falar assim, pô, mas que cara mais bobo. Então, o que é que eu estou querendo falar para vocês? Quando vocês veem uma criança, se vocês tratá-la feito criança, ela vai ser criança durante muito tempo. Mas se vocês pegar uma criança e tratá-la feito adulto, desde o primeiro segundo do nascimento, na verdade, desde o primeiro segundo da gravidez, ela vai se tornar adulta muito mais rápido, tá ok? Porque o corpo é de criança, mas a mente é de adulto. Então não veja a criança feito criança, não. Ela não é criança. O corpo é de criança. O cérebro é de criança porque está desenvolvendo ainda, mas a mente já é de adulto. Então, se vocês conversarem com uma criança feito um adulto, que ele realmente é, vocês vão conseguir muito mais coisa com ele. As figuras de autoridade não conseguem nada com elas, com essas crianças. No nível profundo, elas não reconhecem a autoridade. Sabe que somos todos iguais e por isso fica irritadas e até furiosa com aqueles que se comportam ditatorialmente, quer seja pai, professores ou patrões. Porque lá na cognição deles, eles respeitam os animais, respeitam as pessoas como sendo uma coisa só, entendeu? Então ele não vê a superioridade da pessoa porque é mais velho, porque tem dinheiro, porque é avô, porque é pai. Ele não vê essa diferença, para eles não existe isso. Existe autoridade moral, não a autoridade social. Um problema sério quando se trata desses seres é o diagnóstico errado, habitualmente dado a eles, classificando-os como portadores de transtorno de déficit de atenção ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quem é professor já sabe disso, não é isso? Não é isso? Ou seja, na verdade, não existe criança hiperativa. Não existe criança hiperativa. Não existe criança com déficit de atenção. Existe criança hiper e mal educadas. Ok? A criança hiper e mal educadas, ela vai se tornar hiperativa, ela vai demonstrar déficit de atenção, porque são culturas diferentes, uma querendo ensinar a outra de uma maneira errada. Então, como eles foram expulsos, eles são carentes afetivos. Ok? Eles perderam muita coisa na memória espiritual dele. Aí chega aqui hoje na nossa realidade, por necessidade, pai trabalha, mãe trabalha. Quando no trabalho a mãe fica em casa, ela fica no telefone, ou ela fica na novelinha, na sessão da tarde, e eles são carentes afetivos. E são muito inteligentes, são manipuladores. O que ele vai fazer? Eu não consigo aprender o que foi dado na aula. Aí o que a mãe vai fazer? Vai sentar do ladinho dele e vai ficar ali, dando atenção, carinho, afeto para ele aprender. Tem criança que sente prazer até apanhando, mas quer ter a presença dos pais, mesmo se for batendo. Então tem criança que pega, não consegue aprender, tem déficit de atenção, para poder, não é que não seja capaz, porque estão querendo chamar o pai para próximo, a mãe para próximo, eles são carentes afetivos, ok? Aí eles pensam que tem dificuldade de entendimento. É um erro muito grande pensar dessa maneira, muito grande. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 35 anos e tenho um filho de vai fazer 33. Nunca pegaram uma aula particular. Nunca sentei para ajudar a fazer para casa. Nunca. Quando tinha alguma dúvida, eu explicava mais ou menos e se vira. Porque eu não criei eles carente afetivo. Tá ok? Hoje nós temos pais carente afetivo, doentes psico-emocionalmente, e cria filhos doentes para os filhos ficar na barra da saia dele até morrer. Está cheio de pais e mães assim, tá? Não cria filho para o mundo, cria filho para ficar doente, são pais doentes criando gerações doentes, tá ok? E filho não é nosso. A gente tem a responsabilidade de moldar, educá-lo e tirar mais tendência dele, mas eles são filhos de Deus. Nós só estamos com a responsabilidade de fazer o melhor que a gente consegue para eles. Mas nós estamos criando pessoas desajustadas, porque nós também somos desajustados. Uma vez uma mulher chegou no meu consultório, ela deveria ter uns 46 anos.
Chegou, falou que estava depressiva, que estava angustiada, porque a filha dela de 6 anos falou que nunca mais ia amá-la, porque ela pôs ela de castigo. Olha a inteligência dessa criança. Ela já detectou a fragilidade psíquica emocional da mãe e falou: eu não vou te amar mais porque você me pôs de castigo. Pergunta se essa mãe vai pôr ela alguma vez mais de castigo. Nunca. Ou seja, já passou a manipular a mãe. E a mãe já estava com depressão porque a filha falou que não gostava mais dela. Você vê como é que nós somos doentes, né? Você vê como é que nós nos deixamos manipular por uma criança de 4, 5 anos. E as mães há 40, 50 anos atrás que tinham 10, 15 filhos? Aí eles eram bem criados, porque ela não tinha tempo para perder com eles. Eles tinham que aprender a se virar. Hoje, filho é criado com Danoninho, Nugget e Nutella, ok? No apartamento com vó. E não tinha televisão. Aí que estrutura psíquica emocional esse cara tem? Que, mamãe, traz um copo d'água para mim. Vai lá, mamãe, lá buscar um copinho d'água para criança. Isso não está criando filho, está criando delinquentes, está criando pessoas doentes, infelizmente. Mas os pais são tão carentes, os pais são tão doentes que se submetem a isso. Estão criando pessoas desajustadas para a sociedade. Por que a sociedade está toda errada? Porque os pais não estão sabendo fazer o para casa. Não estão sabendo educar os filhos. Não estão sabendo. Hein? Quando a mãe pega pesado demais com o filho, a sociedade fala que ela está errada. Mas está errada também, porque o 8 e 80 são extremos. Tem que haver harmonia, tem que haver o equilíbrio. Os pais têm que ser suficientemente bons para dar carinho, amor e afeto, mas eles têm que ser suficientemente maus para criar na criança expectativa e dissonância. A criança que não sabe, suicidando. Tá ok? É uma maneira inconsciente que a gente acha para fugir da realidade, que nós não fomos preparados para lidar com ela. Então, os pais que carregam água no balaio para filho, não deveriam nem ter casado, porque está criando pessoas desequilibradas. Criança, ela tem que, quando uma criança vai subir um degrau, os pais doentes vão lá, pega ela e coloca ela em cima. A borboleta, quando você tira ela do casulo, ela voa? O esforço que ela faz para sair do casulo, que faz ela desenvolver a musculatura neuromuscular dela. A criança que vai subir um degrau, você pega ela e põe em cima, você deixou ela de fazer ela desenvolver uma porção de conexões neurais, porção de sinapse, que ela vai estar desfortalecendo para lidar com a realidade, com a dificuldade da vida. Tá ok? Tanto é que quando a criança vai subir um degrau, se você deixar ela subir sozinha, a hora que ela acabar de subir, ela vai olhar para você, você vai dar uma risada. Ou seja, o espírito está falando para você: eu sou criança, mas eu sou capaz. E a gente não tem olhos de ver. Ok? Então vamos lá. Então, gente, foram classificados como portadores de transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso aqui é uma doença que não existe. Tá ok? A indústria farmacêutica, que é a indústria mais poderosa do mundo depois da petrolífera, ela aproveitou esse gancho, porque eles são inteligentíssimos. Aproveitou esse gancho e começou a vender remédio. Sacou? Começou a vender remédio. Então hoje tem criança de 4, 5 anos tomando Ritalina. Ok? Então não existe criança com déficit de atenção e hiperatividade. Existe crianças hiper e mal educadas. Com isso se dá dedicação a ela, cedendo-lhe toda a sua imensa potencialidade. Ou seja, acaba bloqueando cognitivamente todo o potencial que aquele espírito está trazendo. Esses seres têm a responsabilidade de fazer a transformação do mundo em transição. Vieram para operar a mudança planetária e efetuar a regeneração da humanidade. Lê lá na Bíblia, na Gênesis, sinais dos tempos e a nova era. Lá fala, já fala lá, ó. São os guerreiros espirituais que vêm desmantelar e remover as maneiras velhas e limitadas de pensar. Vieram para começar o progresso de renovação e construção da nova sociedade. A gente está vendo aí, né? A sociedade toda em convulsão. Por volta do ano 2000, todos os seres encarnantes são considerados azuis, ou seja, começou lá em 1857, foi aumentando. A partir do ano 2000, todos eles são considerados azuis. E começaram aí encarnações dos seres que eles chamam de cristais.
Os cristais, eles dizem assim, não andei lendo, inclusive, tem algumas Como é que é? palestras dos cristais. Eu andei vendo e lendo palestras lá do Divaldo Franco, Isso. essas coisas. Eles são remanescentes também de Alcione, Então, mas são- eles não foram excluídos. não, alguns foram ainda. Os cristais? Aqui na Terra não tem pessoas que cortam a pessoa em pedacinho e colocam dentro da mala? A gente não tem pessoas que constroem abrigo para tirar cachorros e animais da rua? Então aqui não tem variação de graduação de moral e de elevação espiritual? Lá também tem. Entendeu? Lá também tem. Agora tem algumas crianças cristais que estão vindo por missão. Mas tem as cristais também que tem a variação lá que não chegou no ápice, tinha que vir. Ou seja, o dedo da minha mão, cada um é de um tamanho. Então o meu desenvolvimento intelectual, muitas vezes não acontece, acompanha o meu moral e muitas vezes não acompanha o meu espiritual. Então ela pode ter alta evolução espiritual, mas talvez ela não tenha intelectual. Ou pode ter alta evolução intelectual, mas não tem moral. Entendeu? Não chegou no nível onde a vibração, o bem equivale ao mal ainda. Tem alguma dissonância. Agora está vindo espíritos missionários que estão vindo para poder elevar esse padrão. E a maioria deles está dentro dos cristais. Mas tem a mesclada ainda. Por exemplo, Emmanuel já está reencarnado. Né? Você sabe disso. Já está em São Paulo, já está com uns 12 anos, 13 anos já. Ele está vindo por missão, ele não precisaria estar aqui. Ele vai vir para mudar o sistema educativo, para ajudar a fazer essa mudança. Formação de toda a área de educação. E o mentor dele agora passa a ser O Chico, vai ser o Chico. As coisas se inverteram, né? Inverteram. Então vieram dar continuidade ao trabalho iniciado pelos seres índicos, tá ok? Então os azuis, os cristais, eles representam o próximo passo da evolução humana. Eles vieram para dar continuidade ao trabalho iniciado pelos seres índicos. Por quê? Os seres índicos vieram para derrubar o sistema, tá ok? Vieram para combater a impunidade, a corrupção, e eles vieram para administrar. A missão primária deles é ensinar as maneiras de viver multidimensionalmente, em harmonia, paz e amor. Você viu aquela criança lá, ela vive na multidimensão, ela preocupa com o alimento, mas ela preocupa com os animais também, tá ok? Preocupa porque a mãe dela está chorando, mas ela preocupa também de a mãe dela não continuar errando, né? Vieram ensinar como viver vidas emancipadas com o conhecimento dos nossos plenos poderes. Aquela criança que nós vimos por último, você viu que tem uma hora lá que ela dá uma pescada, ela para assim, você vê que ela está buscando lá dentro do cérebro dela alguma informação, ou seja, ela já tem um domínio multidimensional. Ela agora, você sabe, a memória espiritual, lá de onde é que eu vi? Lá de onde é que eu vi, animais não podem ser sacrificados, peixe, galinha, porco, ela já estava falando de lá. Ela não está falando daqui, porque aqui come. Vocês concordam? Então, aquela hora que ela estava falando, ela buscou a multidimensionalidade dela, foi lá da onde ela veio e lá não come-se mais isso. E a gente não percebe. Está aí, ó, está no meio da gente, a gente não percebe. Roberto, uma pergunta que não quer calar. A transição está ocorrendo daqui a 57, 2047. 2057, a espiritualidade fala que não o mundo mais nos... Estaremos um mundo repleto de cristais e índicos. E os oriundos de capela, que somos nós também. Pois é, se a gente não atingir essa evolução, se a gente não atingir a evolução, onde a nossa maneira de pensar vibra em hertz, a frequência que eu estou vibrando em hertz, não equivaler ao bem, equivaler ao mal, ou seja, se a minha maneira de pensar ainda em hertz, o mal prevalecer sobre o bem, eu não vou estar qualificado para ficar aqui. Eu vou desencarnar e vou ser atraído eletromagneticamente para um local onde a minha vibração é compatível com aquele ambiente. Tá ok? A gente retorna para um mundo qualquer. Os mundos, a casa do meu pai tem muitas moradas, né? E os que ficarem, forem graciados, voltam a reencarnar já no processo. No processo, já no início do terceiro milênio, já para caminhar na evolução mental, né? Nós vamos trabalhar com a mente. Terceiro milênio, agora eles dão... Nós vamos ter os próximos 1000 anos, né? O terceiro milênio, a espiritualidade fala que vai ser o milênio da evolução mental, ou seja, da evolução da mente e do espírito. Né? A gente vai dar um salto de qualidade muito grande, né? Você imagina essa criança, todas essas que defendem o animal, defende o outro, o trabalhador, a pessoa que está na rua. Você imagina essas pessoas adultas e continuando pensando dessa maneira. Para acabar com essa sociedade podre que a gente tem. Vocês concordam?
Muda. É coisa que muda rapidamente. Daqui a 50 anos a Terra não é mais do jeito que ela é. Vai ser muito rápido. Aí nós vamos estar procurando o elo perdido da transição do Homo sapiens para o Homo spiritualis. Não vai achar o elo perdido também. Vai procurar feito louco e não vai achar. Oi? Continuando o raciocínio dele. Falou que essa atração, né, essa vibração, né, que você disse, a gente vai para um outro mundo. Ouvi há um tempo atrás, não sei se realmente confirmo, que por isso estão descobrindo alguns planetas que estão orbitando no nosso sistema Habitáveis. muito próximo. Muito próximo. Com certeza. Tem tudo a ver. Né? Porque a gente não vai só, daqui eles falam que tem aqui planeta Chupão, planeta Cis, o Absinto, o Marduk, não é isso? Tem todos eles que vibraram na mesma frequência, cada um, porque olha bem para você ver, eu estou numa frequência aqui, ele está no outro, ele está na outra, entendeu? Cada um está numa frequência. E cada um vai para um lugar. Você não coloca gaveta com meia, gaveta com garfo, gaveta com colher, mostra a mesma coisa. Só muda a dimensão. Então vieram ensinar como viver com vidas emancipadas com o reconhecimento dos nossos plenos poderes. Objetiva mudança da escala de valores, ocasionando a natural substituição do ser material para o ser espiritual. Ou seja, nós vamos preocupar menos em ter e vamos preocupar mais em ser. Nós vamos ter consciência, o que eu tenho, eu vou deixar. O que eu sou, eu vou levar. Entenderam? Onde prevaleçam a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o bem-estar social e moral, possibilitando assim a Terra ascender a uma nova escala evolutiva. Estão vindo para nos ajudar a religarmos com as nossas energias divinas, representa o caminho do futuro da raça humana. Ok? As crianças cristais nascem com acesso ao seu eu multidimensional e estão geralmente ancoradas na 6ª dimensão. Nós vivemos na 3ª dimensão, ok? A nossa dimensão é altura, largura e profundidade. Eles já conseguem trabalhar altura, largura, profundidade, tempo, velocidade e por aí afora, tá ok? Eles já fazem essa correlação, tempo, velocidade. Provavelmente até o final do ano de 2056, os seres cristais já terão atingido totalmente os seus acessos multidimensionais e contribuirão efetivamente para entrarmos no berço do mundo de regeneração e progresso. Você imagina aquela criança ali, com as limitações do cérebro dela, que não está totalmente desenvolvida as células neurais. Ela já tem aquela capacidade de percepção. Você imagina aquilo adulto. Ela vai falar grego para quem não está na evolução espiritual, ok? Ela vai falar coisa que o cara fala assim, você está viajando na maionese, o negócio é ter o celularzinho do ano. Ele fala assim, não é isso não, o negócio é você acolher um cachorro na rua. Eu vou vender meu celular aqui porque eu vou comprar ração para aquele cachorro que está ali, ó, todo dia eu vou dar. A diferença vai ser brutal, ok? Os valores... Oi? Mas até eles chegarem a 2056, vai sofrer o tiquinho, né? Hein? Porque até esses seres... Eles não sofrem, sabe o que é? Mas sabe em questão de eu falo? Porque os professores deles Isso. não nasceram nem não são 2000 para cá, eles são mais velhos. Então a maneira deles pensar... Mas os mais velhos também podem pensar também como cristal, pode pensar como azul, entendeu? Pode pensar. Mas eles não sofrem muito não. Eles são cobrados demais, né? São cobrados. Até eles chegarem em 2056... Mas o sofrimento eles não sofrem muito não, porque o que nos faz sofrer não é o que as pessoas falam, nem o que as pessoas fazem. O que nos faz sofrer é a nossa ignorância de não saber lidar com aquela coisa que se apresentou para a gente. E eles já sabem lidar com isso. Não é por não querer, né? Porque querer não ser ignorante, todos nós queremos não ser, né? Com certeza. Muitas vezes não consegue não ser ignorante. Por isso que a gente está em busca, né? Com certeza. Porém, para que haja o real e total desenvolvimento de todas as suas potencialidades, torna-se necessário que seus cuidadores
sejam pessoas estáveis, seguras no aspecto sócio-psíquico e espiritual. Aí que está o problema. Tá ok? Aí que está o problema. Porque são poucas pessoas aqui na Terra que estão equilibradas socialmente, são poucas que estão equilibradas psique emocionalmente e são poucas que estão equilibradas espiritualmente. Por isso que Jesus falou que nós somos cegos conduzindo cegos. Tá ok? É isso aí. Eu agradeço vocês pela atenção. Agora eu só vou colocar de novo aquela coisa que eu coloquei no início para a gente refazer rapidinho o que nós falamos aqui. Isso não é minha, não. Isso não é minha, não.